Bom dia, boa tarde, boa noite. Gente, eu vim trazer para vocês aqui uma resenha do meu porta-sacolinha, tá? Eu fiz ele com uma garrafa PET, aquelas garrafas de 5 litros, tá? Aí eu cortei ela reta, quando ela começou a embabadar para fazer o fundo, eu cortei ela, então ela tá vindo até, acho que dá pra ver o brilho dela. Ela tá vindo até aqui assim, ó. Tá? Até aqui na altura desse, um pouco acima desse ponto alto aqui. Então, gente, como é que eu fiz? Eu fiz uma correntinha, porque como essas garrafas aqui às vezes têm medidas diferentes, então o que que eu fiz? Eu fiz a correntinha aqui que deu a largura da boca da garrafa, aí eu subi em ponto alto, toda a correntinha. Aqui, eu podia até ter subido mais uma, ó, pra cobrir aqui. Mas eu preferi deixar assim, até pra... Às vezes a gente vai pegar a sacolinha com a mão suja pra não sujar aqui, né? Mas aí é de agosto, cada um faz o jeito que achar melhor, tá? Aí aqui, como essa segunda carreira, eu precisava começar já a abrir pra encaixar aqui, eu já fiz ela toda... Deixa eu ver... Não, eu fiz ela ponto sobre ponto. Só que eu fiz ele com o ponto bem aberto, sabe? Soltando bem o fio. Aí, nessa carreira aqui, na terceira carreira, eu já fiz aumento em todos os pontos, tá? Na quarta carreira, eu não fiz aumento nenhum, eu só trabalhei ponto sobre ponto. E aí, eu fui sempre pegando a alcinha de trás do ponto de base para fazer esse efeito aqui, tá? Essa aqui foi uma Barroco Max Color, um resto que eu tinha em casa, que eu falei, gente, eu só faço trabalho barroco para venda, né? Em casa não tenho nenhum com esse barroco. Por ele ser caro, mas é uma delícia de trabalhar. Então, aí eu resolvi fazer uma peça para mim com o resto de um novelinho que eu tinha aqui. Aí, gente, eu fiz nessa outra carreira, depois da carreira de aumentos... Cadê? Essa aqui, né? Foi a que eu fiz de aumento. Então, eu fiz assim, ponto alto sobre cada ponto da correntinha, um ponto alto sobre cada ponto de base, mas soltando bem a linha. Aqui eu fiz, todos eles eu fiz aumento. Aqui eu fiz cada ponto com 2, né? Um aumento para cada ponto de base. Aqui eu não fiz aumento, tá? Um ponto alto para cada ponto de base. Aqui, gente, eu fiz aumento, ó, aqui tem um aumento, aí eu pulei um aumento. Um ponto no próximo ponto de base, no próximo ponto aumento. Então, a cada um ponto alto, um aumento. Um ponto alto, um aumento. Nessa outra carreira, eu também não trabalhei aumento. Eu trabalhei só ponto alto sobre ponto alto de base. Nessa outra carreira, eu fiz também só aumento, mas eu soltei um pouco o ponto. Aqui, eu também. Aí, eu vim só fazendo ponto alto sobre ponto alto. Porque o meu ponto, ele é muito justinho. Então, conforme eu fui trabalhando e encaixando ele, eu ia encaixando ele na garrafa para ver se ele ia entrar. Então, aí você vai medindo pela sua garrafa. Vai chegar num ponto, essa curva aqui, por exemplo, que daí eu não precisei aumentar mais nada. Daqui para cima foi só repetição até chegar no comprimento que eu queria. Daí, eu encaixei a garrafa aqui dentro e vim fazendo esses pontos aqui para poder fechar. Na verdade, a minha ideia era fazer tudo ponto fechado, mas eu fiquei com medo da linha não dar. A hora que chegou aqui, eu comecei a fazer o ponto aberto, tá? Pra poder finalizar. Daí, eu fui fechando, né? Aqui eu fiz com um ponto de separação com ponto bem largo, aqui eu fiz com ponto um pouquinho mais apertado. Aqui também... Deixa eu ver se dá pra mostrar aqui, ó. Tá vendo? Tudo bloquinho. Tudo em bloquinho. Aqui, nessa quarta carreira de bloco aberto, eu deixei um sem argola sem correntinha de separação e um com correntinha de separação. Um sem e um com, tá? A mesma coisa na de baixo aqui também, eu tô vendo, ó. Ah, não, a de baixo eu coloquei. Isso foi só nessa de cima. Aqui, ó. Na quarta carreira mesmo de bloquinho aberto, eu deixei a cada quadradinho um sem corrente de separação e um com. Aí, depois, na carreirinha de cima, eu fiz de ponto alto. Depois, eu fiz de ponto baixo. Ponto alto também. Ponto alto. Aí, eu fiz ponto alto sobre ponto de base, ponto alto sobre ponto de base, pulei um ponto de base sem pôr correntinha, 2 pontos altos, sem correntinha, pulei um ponto de base, 2 pontos altos, e assim eu fui trabalhando. Depois eu passei uma carreira de ponto baixo nele todo, tá?
E aí, nessa carreira de ponto baixo, daí eu fiz uma alcinha, ó. Eu peguei de um lado aqui, eu fiz 4 pontos altos e fui trabalhando 4 pontos altos, indo e vindo até dar uma altura legal da alcinha aqui. E costurei do outro lado. Esse acabamento não ficou muito bom, mas na minha cozinha ele acaba ficando assim, esconde, não tem problema. Mas uma ideia, gente, também é colocar uma aplicação de flor, né? Aqui na frente. Eu pensei em fazer, mas é como ele já é bem gordinho, porque é uma garrafa de 5 litros, e ele fica encostado na parede, ele faz um volume já por si, né? Então, eu preferi deixar ele liso, assim, mais clean, mas nada impede vocês de fazerem, tá? Fica lindo. Eu até tenho uma flor aqui, deixa eu pegar pra mostrar pra vocês. Aqui, por exemplo, ó. Colocar uma flor com algumas folhinhas, assim, fica bem bonito também, né, gente? Mas aí é a gosto, cada um faz a seu gosto, né? Gente, essa florzinha é super fácil de fazer, ó. É aquela que você trabalha na carreira contínua e depois você só torce ela e costura atrás. Bem simples de fazer. Então tá, gente. O vídeo que eu queria fazer era mais isso, né? Pra mostrar esse trabalho usando reciclagem, né, do galão de água. Geralmente o pessoal faz com pet de 2 litros, mas aí a gente tem que usar o que a gente tem em casa, né? Ver a nossa necessidade. Se a nossa necessidade de bastante sacolinha usa bastante para encher o grandão, né? Aí é critério de cada um. Podem usar até outras coisas, aí vai da criatividade de cada um, tá bom, pessoal? Beijo, beijo, tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.